uma história de fé, uma história de amor, uma história de esperança. Diz a Bíblia em São Mateus 15, 21, partindo Jesus dali, da terra de Israel, retirou-se para a fronteira aos lados de Tiro e Sidom, a Fenícia. E eis que uma mulher pagã, cananeia, diz São Marcos que ela era da religião grega, uma gentia, uma cirofenícia, que tinha ouvido falar de Jesus, viera daquelas regiões. E ela então clamava um título messiânico: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Aparentemente a ignorou. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Senhor, despede essa mulher. Ela vem clamando atrás de nós, está incomodando, manda ela embora, é uma pagã. Jesus respondeu, como que concordando com eles: de fato, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ela é uma ovelha perdida da casa de Israel. Ela, porém, não aceitando o que aparentava ser um desprezo, disse, veio. E lá em São Marcos diz que ela se ajoelhou e adorou Jesus, dizendo, Senhor, me socorre. Então Jesus, respondendo, disse, não é bom tomar as bênçãos de Israel e lançá-las aos pagãos? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, não desistiu e disse, sim, Senhor, sim. Se eu sou um cachorrinho, se eu sou alguém desprezível, por favor, eu quero comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Não precisa me dar pão, me dê apenas uma migalha. Então Jesus lhe disse, ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, e São Marcos diz que ela chegou em casa e encontrou a sua filha sentada sobre a cama. O livro Educação, página 192, diz assim, o estudo bem dirigido da Bíblia, o estudo bem direcionado da Bíblia, levará para as 3 grandes forças motivadoras da vida: a fé, a esperança e o amor. E eu fiquei dias, especialmente essa semana, mas desde que eu li essa frase no final do ano, pensando, estudando, analisando, vendo as histórias, as narrativas, as profecias, tanto as clássicas, condicionais, como as apocalípticas, incondicionais, os evangelhos, as cartas, os livros poéticos, profetas menores, pós e pré-exílio, os profetas maiores. E você sempre vai encontrar, irmãos, os derivativos da Bíblia, focalizando a fé, focalizando a esperança e, sobretudo, o recebimento do amor de Deus em Cristo Jesus. Noutra frase eu li o seguinte, o resumo do Evangelho é aprender de Jesus, mansidão e humildade. E quando eu fiquei essas férias lendo, pensando, li um livro maravilhoso que eu gostaria que você lesse, O Obstinado Amor de Deus, de Brennan Manning. Um sacerdote fiel, honesto, que lutava contra o álcool. E só o amor de Deus foi capaz de transformá-lo nos seus últimos anos. E ele escreveu livros maravilhosos, e um deles sobre o amor de Deus. Libertado foi do álcool para dormir em Cristo Jesus. Irmãos, o Evangelho se resume na mansidão e na humildade de Jesus. E os ensinos da Bíblia em todos os seus aspectos procuram incutir em nós fé, esperança, o recebimento do amor de Deus e a doação desse amor para com outras pessoas. E se você estudar os milagres, as parábolas, se você estudar os ensinos de Jesus, sempre está ali de uma forma implícita ou explícita esses 3 elementos, a fé, a esperança e o amor. Irmão, se não fosse o amor de Deus nos motivar, se não fosse a fé nos impulsionar para o futuro, se não fosse a esperança de uma vida eterna, o que estaríamos fazendo aqui num sábado de manhã?
O estudo bem dirigido da Bíblia sempre, sempre apelará para as grandes forças motivadoras da vida, a fé, a esperança e o amor. Aqui, uma mãe pagã, desprezada e rejeitada pela nação missionária. Vamos resumir o que aconteceu. Israel fora levada ao cativeiro babilônico, que você está estudando, pelo menos deveria estar estudando isso no livro de Daniel. E Israel fora curada lá no cativeiro babilônico da idolatria. E de um extremo foi para outro extremo, já que o contato com os pagãos nos levou à idolatria e ao cativeiro, vamos nos fechar num exclusivismo, num separatismo, chamado em teologia, o separatismo judaico, onde Israel se fecha, a pregação do evangelho não acontece, criam muros literais e barreiras, como até hoje existem, barreiras, nada de samaritanos, nada de pagãos, fenícios, não queremos contato, queremos a bênção de Deus só para nós. E pior foi o pecado do separatismo judaico do que da idolatria. Essas ovelhas perdidas eram da casa de Israel, porque o Israel deveria ter pregado o evangelho. Agora Jesus, irmãos, sendo rejeitado na Judeia, ele procura um retiro entre os pagãos. E Jesus foi lá por uma razão, para pregar o evangelho para esta mulher, e para dizer para os discípulos que essas barreiras deviam ser rompidas. Jesus já tinha dado amostras disso ao pregar em Sicar para a samaritana, ao pregar para o centurião em Cafarnaum. Pessoas sinceras. Irmãos, as castas são odiáveis a Deus. Deus odeia as castas, raça, nação, tribo, língua, povo, cor, valor financeiro. Isso são abomináveis para Deus. De todos viemos um de Adão e todos somos um em Cristo Jesus. Deus não olha o ser humano daqui e dali. Deus olha para o planeta. Ele morreu pelo mundo. Jesus chama os discípulos. Jesus sabia que ali entre os fenícios moravam, especialmente na fronteira, como acontece até hoje, a mistura ali, faixa de Gaza, Transjordânia, há uma mistura de judeus e palestinos. Naquela época já havia, judeus moravam ali na fronteira. Jesus atravessa a fronteira e alguns judeus já tinham visto os milagres de Jesus. E essa mulher ouviu falar de um homem chamado Messias, Jesus, que não rejeitava samaritano, que não rejeitava pagão, que não rejeitava pobre, que não rejeitava nenhum tipo de doença. E ela perguntava: eu sou tão desprezado pelos comuns, será que eu serei aceito pelo líder? Mas alguém disse para ela: a marca de Jesus é a sua misericórdia. Irmãos, o tema que eu mais amo na Bíblia é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, o seu amor é a mesma coisa. E então essa mulher, vendo que Jesus chegou, despertou nela a esperança, despertou nela a fé, baseada no amor, a força do amor de uma mãe por uma filha possessa pelo demônio. E ela vai, e ela chega: Jesus, ouvi falar que o Senhor é misericordioso, tem compaixão de mim. Eu amo alguém que está possessa pelo demônio. E Jesus agora faz exatamente o que os discípulos fariam, aparentemente a ignora. Ele diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e segue o seu caminho. E ela continua clamando. Jamais alguém clamou pela misericórdia de Deus e Deus virou as suas costas. Deus tem prazer na misericórdia. Deus gosta. Porque Deus gosta de exercer aquilo que Ele é. E então os discípulos disseram: Senhor, despreza essa mulher. Quem sabe resolve o seu problema, manda embora. E Jesus estava deixando eles irem para o lado que eles iriam. E vendo a fé da mulher, disse: sabe, os pães, Jesus estava ali fazendo apenas uma
uma representação, mas o que acontece, irmãos, é que Jesus não conseguia esconder o que estava dentro dele. Jesus não era dissimulado, ele era sincero demais para representar, e ela percebeu que ele estava apenas fazendo uma ilustração do seu modo de agir, mas no seu olhar, nas suas palavras, na sua essência. Alguém já te falou alguma coisa quando você percebe que a pessoa quer falar outra? E então, Jesus disse, sabe, não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Ela disse, Senhor, se eu sou um cão. A palavra cachorrinho é um animalzinho de estimação. Jesus usou uma palavra carinhosa. Mas ela disse, se eu sou um cachorrinho, se eu sou um cão, eu só quero uma migalha. Porque uma migalha do teu pão é suficiente para mim. Pense no coração de Deus. Você acha que Jesus rejeitaria? Deus não dá esmolas. Deus não dá migalhas. Deus dá pão. E quando Jesus viu a esperança brotada, a fé persistente 2 vezes, porém, ela ouvia Jesus dizer e usava entre aspas, uma técnica, ok, concordava, mas ignorava. Ok, porém, e Jesus não suportando mais, como José não suportara mais, tentar esconder, disse, ó mulher, grande é a tua fé. E a partir daquele momento, essa mulher se tornou uma filha na família de Deus e estará no céu com o Senhor Jesus Cristo. Que tremenda lição. Mais tarde, quando o Espírito Santo caiu sobre os discípulos, eles saíram e entenderam que mais gentios aceitaram a Cristo do que judeus. E mais pagãos estarão no céu, convertidos, do que muitos que professaram a fé cristã. Algumas aplicações, irmãos. Verso 22, leia comigo ali. E eis que uma mulher cananeia, cananeus significa pescadores, né? Navegadores, melhor dizendo, que viera daquelas regiões, clamava, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. A primeira força motivadora, o amor. Essa frase, essa semana, um pensamento de John Egan, um cristão comum, você nunca ouviu falar, não é um escritor, não é um cristão comum. Escreveu o seguinte, defina-se como alguém radicalmente amado por Deus. É isso que você é, igreja do Deus vivo. É isso que você é, irmão querido. É isso que você é, irmã querida. É isso que eu sou. Eu não sou um pastor. Eu sou amado por Deus. Você é um amado e uma amada por Deus. Defina-se assim. Carregue esse rótulo na sua mente. João, o apóstolo, ao se definirem em São João 13, 23, ele não disse, eu sou o apóstolo, eu sou o profeta. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Você nunca vai entender se você não aceitar que você é filho. O amor de Deus nos constrange a viver, a sonhar. O amor de Deus é a nossa grande motivação. Defina-se como alguém radicalmente amado por Deus. Defina-se, sim, uma obra inacabada. É você, sou eu. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, eu tenho um alvo, eu não alcancei, mas eu prossigo, eu sou uma obra inacabada, mas eu alcançarei pela graça de Jesus. Você não chegou, nem eu cheguei, mas estamos no caminho e chegaremos aonde Deus quer que nós cheguemos, no portão do céu. Defina-se como um peregrino, jornadeando. Defina-se como alguém que quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo.
defina-se como alguém perdoado, alguém que persevera e alguém que não desiste. Mas alguém que insiste. Uma das músicas novas da Rafaela Pim, que eu tenho ouvido bastante, diz assim: cristão não é aquele que não falha, mas aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Insista, persista, porque o amor de Deus continua sobre a tua cabeça. A força motivadora dessa mulher era o amor. O amor mais puro, o amor mais santo, o amor mais sagrado, o amor mais representativo de Deus, mais próximo do coração de Deus, o coração de uma mãe. Por um filho rebelde, por um filho obstinado. Não importa, irmãos, quantas vezes fui em cárceres, em prisões, em hospitais, ver filhos aidéticos como consequência de uma vida desregrada, e sempre ali não estava o pai, não estava o irmão, não estava a irmã, mas sempre estava a mãe. Porque radicalmente uma mãe ama, e Jesus chegou ao ponto de dizer: se uma mãe se esquecer do filho, se isso é possível, às vezes é, eu jamais me esquecerei de ti. A primeira força motivadora dessa mulher era o amor. Ainda no verso 22, ela usa uma expressão: filho de Davi, tem compaixão de mim. A esperança. Quando essa mulher usou essa expressão, filho de Davi, ela estava dizendo: tu és o Messias, não é? É em ti que Israel esperava, não é? É em ti que todos esperam, não é? Eu também espero em ti, filho de Davi. Eu tenho esperança. Irmãos, sabe qual é a esperança de Deus? Sabe qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é morar com você na nova terra. A esperança de Deus é te levar para um lugar chamado céu. Irmãos, quem pode oferecer essa esperança? Quem pode motivar a gente a isso? O projeto de Deus é morar com você. O projeto de Deus é dar a conhecer o seu rosto a você. O projeto de Deus é acabar com a dor, o sofrimento e a morte. E Deus vai terminar o projeto que Ele começou. Essa é a nossa esperança. É isso que motiva. É isso que anima. É isso que alegra. Sabe, irmãos, por mais que você tenha algumas coisas nessa vida que dão uma certa alegria, é legal você viver. Mas, irmão, sabe, eu não sei se você vai entender, por favor, não me ache um cara mortífero e nem amoroso da morte. Eu quero estar vivo para ver Jesus voltar, mas eu gostaria de ter a maturidade do apóstolo Paulo, que diz assim: o viver para mim é Cristo e o morrer é uma vantagem. O morrer é um triunfo, o morrer é uma glória, o morrer é lucro. Que maturidade chega um cristão, que maturidade chega um homem, uma mulher de Deus dizendo: viver para mim é Jesus e se morrer é lucro? Por acaso você olharia para a morte como um prêmio? Você olharia para a morte como uma vantagem? A morte só é um prêmio se você dormir em Cristo Jesus. É um prêmio. Por isso que a gente tem que repetir o que diz Salmo: preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus. Pastor, eu não quero morrer, eu também não quero. Eu não quero deixar essa mulher. Cadê a minha mulher? Alguém roubou? Please. Amor. Ah, ela está em reunião. Ela disse que vai assistir o segundo culto. Eu não quero deixar minha esposa, eu não quero deixar minhas filhas. Ninguém quer morrer. Irmão Corquisco, querido, hoje entramos aqui, faltava 58 dias para sua mãe completar 100 anos. E ele disse: perdemos a nossa mãe. E eu só perguntei uma coisa, irmão Corquisco: ela morreu em Cristo, então não está morta, ela está no cemitério. A palavra cemitério significa dormitório. Ela está no dormitório. E do dormitório ela se levantará para o lar celestial. Bem-aventurado é o cristão que morre no Senhor e tem a esperança que sobrepõe a sepultura.
Inclusive, olha para a morte como? Olha para a morte como um prêmio. Morrer para mim, diz Paulo, é lucro. Uau! Queira Deus, se um dia chegar a nossa hora, e a gente tiver tempo de pensar, a gente possa olhar para o cemitério como lucro, estaremos dormindo para ressuscitar em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, depois do amor, da esperança vem a fé. Verso 25 e o verso 27. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhinhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos, Senhor, os cachorrinhos. Jesus usa duas expressões aqui: ovelhas e cães. Eu tenho meu cachorro lá na fazenda do meu pai, chama Rabito. Eu não fico publicando todas as coisas, mas talvez, se você quiser, eu mostre a foto do meu cachorro, Rabito. Eu gosto de cachorro, irmãos, por favor, alguém já falou que o pastor não gosta. Eu gosto de cachorro lá na fazenda. Amo cachorro. Quando estou com a roupa suja, ele vem, lambe, beija, aquela coisa arada toda. Você não é um cachorro. Você é uma ovelha e você tem um pastor, e o teu pastor é Jesus. Jesus não te trata como um cachorro, Jesus te trata como uma ovelha. Você nunca vai encontrar nas ruas de São Paulo uma ovelha. Uma ovelha não consegue viver na rua. Precisa de amparo, precisa de cuidado, precisa de atenção. Até porque se estivesse na rua, coitadinha, virava churrasco no outro dia. Carré de carneiro. Você não é um cachorro. Jesus, tudo bem? Eu não sou uma ovelha do lado daquela montanha? Vocês dizem que os pagãos são cães? Ok. Eu aceito a minha condição de cão. Só me dê uma coisa. Me dá uma migalha. Que fé! Que fé! Que esperança! Que força motivadora! E Jesus disse: não. Você não é um cão. Você é uma ovelha perdida da casa de Israel, mas doravante você é uma filha do reino de Deus. Irmãos queridos, eu queria que você guardasse uma frase. Deus não é apenas o melhor. Deus não é o melhor. Deus é único. Deus é único. Eu sou o caminho, a verdade e a... Irmãos, essa vida sem Jesus não tem sentido, nem a vida, nem a própria vida. Ouça, esta vida sem Jesus não tem sentido, nem a própria vida o tem. Jesus não é o melhor, é único. Deus é único. Não temos para onde ir, e graças a Deus que não temos, só o Senhor. Sem Jesus nada da vida tem sentido, nem a própria vida. Deus não é o melhor, Deus é o único. Irmãos, a tua vida é uma vida progressiva e não regressiva. Nós temos a tendência a dizer assim: a pessoa está envelhecendo. E Paulo diz: mesmo que eu envelheça por fora, eu estou crescendo por dentro. Nós estamos numa progressão, nós estamos em direção ao céu. O envelhecimento, essas coisas virão. Quarta-feira que vem eu faço 54 anos. Estou novo. Mas a vida passa. Já posso fazer faculdade com a metade do preço, pastor Douglas. Junto com a professora Dilze e com a Genizinha. Você não está regredindo. Você está progredindo. Mesmo que a velhice venha, mesmo que a morte venha, você está progredindo em Cristo Jesus. Olha assim: ah, estou velho. Não está velho. Está mais perto do céu. Ah, pastor, estou mais perto do cemitério. É do dormitório, irmão. Dorme um pouquinho lá, ser humano. Ah, vai virar pó. Vai ser um pó glorificado. Licínio I, imperador romano,
do ano 308 ao 324, tinha uma cavalaria, uma legião, melhor dizendo, a 12ª região na Armênia. Roma dominava o mundo, você sabe. E lá na Armênia, na cidade de Sebaste, tinha uma legião. E ninguém sabia que no meio daquela legião haviam 40 soldados cristãos, ex-pagãos que tinham aceitado Jesus. E então chega uma ordem do imperador Licínio I, para que todos os soldados sacrificassem aos deuses pagãos. De repente, no meio da legião, 40 soldados se levantam e dizem: nós não adoraremos outro Deus, a não ser Jesus Cristo. Diga para o imperador, ele tem as nossas armas, ele tem o nosso escudo, ele tem o nosso corpo, ele tem a nossa vida na terra, mas ele não tem o nosso coração. O nosso coração é de Jesus Cristo. Comandante da legião manda despir no inverno. Alguns colocam a data 10 de março. E por mais, irmãos, que se você olhar aí, essa é uma história verdadeira e assim que é uma história cristã. Por mais que ela foi fantasiada, por mais que ela foi tornada, essas pessoas deram até nome para os 40 santos, não existe isso. Sempre há distorção. Esses 40 cristãos foram despidos e colocados ao lado de um lago congelado. E ao lado foi colocado água morna, água quente. E completamente nus, no início da noite, foi-lhe feito o desafio: renunciem a Cristo, ou morrerão essa noite congelados. E aqueles 40 homens se uniram e cantavam uma música: 40 mártires para Jesus. Olhavam para aquela água morna, mas tinham no coração fé, esperança e amor maior a Jesus Cristo. O imperador teria suas armas, seu escudo, seus corpos, mas não o seu coração. Determinada hora, um dos soldados fracassou na fé, desistiu da esperança e traiu o amor de Jesus Cristo. Enquanto talvez os 40 voltassem a cantar 39 mártires para Cristo, a história diz que um oficial daquela legião tira sua roupa, aceita Jesus Cristo de uma forma que só o Espírito Santo pode fazer. Ele desce até ao lado do lago congelado, abraça os 39 e como que dizendo: não vamos voltar para 39, a nossa vida não é regressiva, a nossa vida é progressiva. E ele, abraçado, continua cantando 40 mártires para Jesus. No amanhecer do dia seguinte, 40 corpos congelados, de homens movidos pela fé, pela esperança e pelo amor de Jesus. Uau! Eu quero que a minha vida esse ano seja uma vida movida pelo obstinado amor de Deus. O obstinado amor de Deus, que não se cansa de me perseguir e me dizer: eu amo você, camarada, eu amo você, seja mais amoroso, ame a tua igreja, ame as crianças, ame todos, incuta a fé, pregue sobre a esperança, motive a tua igreja. E eu escolhi mais uma vez me definir, não como um pastor, mas como alguém radicalmente amado por Deus. Eu aceito o seu amor e quero viver por esse amor. E se a morte vier, que Deus me dê a graça de olhar como um prêmio
porque a morte não é o fim. O que motiva seu coração? Quais serão as grandes motivações do seu coração esse ano? Eu não sei. Lógico, tem as coisas comuns da vida, são necessárias. São motivações boas. Use-as. Mas não viva por elas. Viva por aquilo que é permanente. Por aquilo que é eterno. O amor de um Deus cujo projeto é morar com você. O amor de um Deus cujo projeto é te arrebatar e te imortalizar. Esse é o projeto. O mundo não conhece essa paz. O mundo não conhece essa motivação. Fala-se da automotivação. Que automotivação, irmãos? Que ser humano tem a capacidade de se automotivar? Nós somos motivados por aquilo que vem de fora. Um amor obstinado, gosto de usar essa palavra. Um amor que não se cansa. O Deus é insistente. Deus é perseverante. Como alguém já falou, Deus não se cansa, Deus não dorme. Deus é louco por você, Deus é obstinado por você. Se isso não tocar o seu coração, não mudar a sua vida, que motivação você vai ter? Que todos os dias que Deus entregará para você nessa vida, sejam dias que você olhe como uma oportunidade de andar mais perto de Jesus. Que a fé, a esperança e o amor sejam as grandes motivações do teu coração. E que o resumo do Evangelho, a humildade e a mansidão, seja a busca maior da nossa vida nessa vida. Que Deus nos abençoe ao atravessarmos mais um período juntos. Debaixo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, o Senhor nos entregou mais um dia hoje. Dia de fé, de esperança. É o Teu amor se movendo. Aceitamos, Pai, que somos amados por Deus. Não tem jeito, não tem explicação. Derrama o Espírito Santo sobre o nosso coração. Somos uma obra inacabada nas mãos do oleiro, mas o Senhor finalizará o que começou. E no final da nossa jornada, como Paulo, iremos dizer: eu alcancei o alvo, porque Cristo viveu em mim e fez de mim mais do que vencedor. Abençoa a Tua igreja, amada, querida por Ti, fruto do Teu sangue, nascida sobre a rocha Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai, como pastores e líderes e como igreja, buscar a mansidão e a humildade de Jesus. E em cada ensinamento veterotestamentário ou neotestamentário, encontrar a fé, o amor de Deus e a esperança que nos conduz ao portão do céu. Que tenhamos uma jornada abençoada. E então será uma abençoada jornada, porque Tu não és o melhor, Tu és único. E nós queremos progredir e avançar, em nome de Jesus. Amém.